Livro O Sistema da Chave Mestra, de Charles Haanel. Charles Haanel, prefácio. Alguns homens parecem atrair sucesso, poder, riqueza, realizações com muito pouco esforço consciente. Outros conquistam com grande dificuldade. Ainda existem outros que falham completamente em alcançar suas ambições, desejos e ideais. Por que é assim? Porque alguns homens realizam suas ambições facilmente, outros com dificuldade e outros ainda não realizam nada. A causa não pode ser física, do contrário, os homens mais perfeitos fisicamente seriam os mais bem-sucedidos. A diferença, portanto, deve ser mental, deve estar na mente. Portanto, a mente deve ser a força criativa que deve construir a única diferença entre os homens. É a mente, portanto, que supera o meio ambiente e todos os outros obstáculos no caminho dos homens. Quando o poder criativo do pensamento for totalmente compreendido, seu efeito será visto como algo maravilhoso. Mas esses resultados não podem ser obtidos sem a devida aplicação, diligência e concentração. O estudante descobrirá que as leis que governam o mundo mental e espiritual são tão fixas e infalíveis quanto no mundo material. Para garantir, então, os resultados desejados, é necessário conhecer a legislação e cumpri-la. O cumprimento adequado da lei será encontrado para produzir o resultado desejado com exatidão invariável. O estudante que aprende que o poder vem de dentro e que reconhece que ele é fraco apenas porque depende da ajuda de fora e que, sem hesitação, se lança em seu próprio pensamento, instantaneamente se endireita, fica ereto, assume uma atitude dominante e faz milagres. É evidente, portanto, que aquele que falha em investigar totalmente e aproveitar o maravilhoso progresso que está sendo feito nessa última e maior ciência, logo estará tão atrás quanto o homem que se recusa a reconhecer e aceitar os benefícios que se acumulam para a humanidade através da compreensão das leis da eletricidade. É claro que a mente cria condições negativas tão prontamente quanto as condições favoráveis, e quando consciente ou inconscientemente visualizamos todo tipo de carência, limitação e discórdia, criamos essas condições. Isso é o que muitos estão fazendo inconscientemente o tempo todo. Essa lei, assim como todas as outras leis, não faz acepção de pessoas, mas está em constante operação e trazendo implacavelmente a cada indivíduo exatamente o que ele criou. Em outras palavras, tudo que o homem semear, isso também ceifará. A abundância, portanto, depende do reconhecimento das leis da abundância e do fato de que a mente não é apenas a criadora, mas a única criadora de tudo que existe. Certamente nada pode ser criado antes de sabermos que pode ser criado, e aí então precisamos fazer o esforço adequado. Não há mais eletricidade no mundo hoje do que havia 50 anos atrás, mas até que alguém reconhecesse a lei pela qual ela poderia ser usada, não receberíamos nenhum benefício. Agora que a lei é compreendida, praticamente todo mundo é iluminado por ela. Assim como a lei da abundância. Somente aqueles que reconhecem a lei e que colocam em harmonia com ela participam de seus benefícios. O espírito científico agora domina todos os campos do esforço. As relações de causa e efeito não são mais ignoradas. Descobertas marcaram épocas no progresso humano. Elas eliminaram elementos de incerteza e capricho na vida dos homens e substituiu a lei, a razão e a certeza. Os homens agora entendem que para cada resultado existe uma causa adequada e definida, de modo que quando um determinado resultado é desejado, eles procuram a condição pela qual esse resultado pode ser alcançado. A base sobre a qual repousa toda a lei foi descoberta pelo raciocínio indutivo, que consiste em comparar um número de instâncias separadas umas das outras,
até que o fator comum que dá origem a todas elas seja conhecido. É a esse método de estudo que as nações civilizadas devem a maior parte da sua prosperidade, bem como a parte mais valiosa de seu conhecimento. Esse método prolongou a vida, mitigou a dor, atravessou rios, iluminou a noite com a mesma luz do esplendor do dia, ampliou o campo de visão, acelerou o movimento, aniquilou a distância, facilitou a sexualidade e permitiu que os homens descessem ao mar e viajassem no ar. Não é de se admirar, então, que os homens logo se esforçaram para estender as bênçãos desse sistema de estudo ao seu método de pensamento, de modo que, quando se tornou claro e evidente que certos resultados seguiam um método particular de pensamento, restava apenas classificar esses resultados. Esse é um método científico, e é o único método pelo qual nos é permitido reter aquele grau de liberdade e autonomia que estamos acostumados a considerar como um direito inalienável, porque as pessoas estão seguras em casa e apenas no mundo se a preparação governamental considera superávit de saúde a eficiência acumulada em negócios públicos e privados de qualquer tipo, o avanço contínuo na ciência e etc. Assim como a arte de agir em conjunto e o esforço cada vez mais dominante para fazer com que todos esses e todos os outros aspectos da vida nacional girem em torno da vida ascendente individual e coletivamente, para a qual a ciência, a arte e a ética fornecem orientação e motivos controladores. A chave mestra é baseada na verdade científica absoluta e revelará as possibilidades que estão latentes no indivíduo e ensinará como elas podem ser postas em contato de ação poderosa para aumentar a capacidade efetiva da pessoa, trazendo mais energia, discernimento, vigor e elasticidade mental. O estudante que adquire a compreensão das leis mentais que se revelam adquirirá a capacidade de assegurar resultados até então jamais sonhados e que têm recompensas dificilmente expressas em palavras. Essa obra explica o uso correto dos elementos receptivos e ativos da natureza mental e instrui o aluno no reconhecimento da oportunidade. Fortalece a vontade e os poderes de raciocínio e ensina o cultivo e os melhores usos da imaginação, do desejo, das emoções e da faculdade intuitiva. Dá iniciativa, tenacidade de propósito, sabedoria de escolha, simpatia inteligente e um complexo gozo da vida em seus planos superiores. A chave mestra ensina o uso do poder da mente, o verdadeiro poder da mente, e não de qualquer um dos substitutos e perversões. Não tem nada a ver com hipnotismo, magia, ou qualquer uma das decepcionantes ideias que às vezes exercem fascínio e pelas quais muitas pessoas são levadas a pensar que algo pode ser obtido a troco de nada. A chave mestra cultiva e desenvolve a compreensão que lhe permitirá controlar o corpo e, portanto, a saúde. Além disso, melhorará e fortalecerá a memória. Ela desenvolve um insight, o tipo de insight que é tão raro, o tipo que é a característica distintiva de todo homem de negócios bem-sucedido, o tipo que permite aos homens ver as possibilidades, bem como as dificuldades em cada situação, o tipo que permite aos homens discernir a oportunidade próxima, pois milhares não conseguem ver oportunidades quase ao seu alcance de suas mãos, enquanto estão trabalhando diligentemente com situações que, sob nenhuma possibilidade, podem trazer qualquer retorno substancial. A chave mestra desenvolve o poder mental, o que significa que os outros reconhecem instintivamente que você é uma pessoa de força, de caráter, que eles querem fazer o que você quer que eles façam. Poder mental significa que você atrairá homens e coisas para você, que você é o que algumas pessoas chamam de sortudo, que coisas acontecem em seu caminho,
que você chegou a um entendimento das leis fundamentais da natureza e se colocou em harmonia com elas, que você está em sintonia com o infinito, que você entende a lei da atração, as leis naturais do crescimento e as leis psicológicas nas quais repousam todas as vantagens no mundo da saúde, social e empresarial. O poder mental é o poder criativo. Dá a você a habilidade de criar para si mesmo. Não significa a capacidade de tirar algo de outra pessoa. A natureza nunca faz coisas dessa maneira. A natureza faz duas lâminas para a grama crescer, onde uma crescia antes. E o poder da mente permite que os homens façam a mesma coisa. A chave mestra desenvolve percepção e sagacidade, maior independência e habilidade e disposição para ser útil. Essa obra destrói a desconfiança, a depressão, o medo, a melancolia e todas as formas de limitação, de falta e fraqueza, incluindo dor e doença. Desperta talentos enterrados, fornece iniciativa, força, energia e vitalidade. Desperta o apreço pelo belo na arte, literatura e ciência. Mudou a vida de milhares de homens e mulheres ao substituir métodos incertos e nebulosos por princípios definidos e por princípios ou fundamentos sobre o qual deve repousar todo o sistema de eficiência. Albert Gary, presidente da United States Steel Corporation, disse: os serviços de consultores, instrutores e especialistas em eficiência e em gestão bem-sucedida são indispensáveis para a maioria das empresas de grande porte, mas considero o reconhecimento e a adoção de princípios corretos muito mais importantes. A chave mestra ensina esses princípios corretos e sugere métodos para fazer uma aplicação prática dos princípios. Nesse sentido, se difere de qualquer outro curso de estudo. Esse livro ensina que o único valor possível, que pode ser atribuído a qualquer princípio, está em sua aplicação. Muitos leem livros, pagam cursos de estudo em casa, assistem palestras por toda a vida, sem nunca fazer qualquer progresso na demonstração do valor dos princípios envolvidos. A chave mestra sugere métodos pelos quais o valor dos princípios ensinados pode ser demonstrado e colocado em prática na experiência diária. Há uma mudança no pensamento do mundo. E essa mudança está ocorrendo silenciosamente em nosso meio, e é mais importante do que qualquer outra que o mundo sofreu desde a queda do paganismo. A atual revolução nas opiniões de todas as classes de homens, desde o mais elevado e culto dos homens, bem como os da classe trabalhadora, permanece sem paralelo na história do mundo. A ciência ultimamente fez tão vastas descobertas, revelou uma infinidade de recursos, revelou tantas possibilidades enormes e forças insuspeitadas que os cientistas cada vez mais hesitam em afirmar certas teorias como estabelecidas e indubitáveis, ou em negar certas outras teorias como absurdas ou impossíveis, e assim uma nova civilização está nascendo. Costumes, credos e crueldade estão passando. Visão, fé e serviço estão tomando seu lugar. Os grilhões da tradição estão sendo removidos da humanidade, e à medida que a escória do materialismo é consumida, o pensamento está sendo liberado e a verdade está se erguendo em plenitude diante de uma multidão atônita. O mundo inteiro está às vésperas de uma nova consciência, um novo poder e uma nova compreensão dos recursos dentro de si. O século passado viu o progresso material mais magnífico da história. O século atual produzirá o maior progresso em poder mental e espiritual. A ciência física resolveu a matéria em moléculas, depois as moléculas em átomos, os átomos em energia, e coube a Sir Ambrose Fleming, em um discurso perante a Royal Institution, resolvera essa energia na mente. Ele disse: em sua última essência, a energia pode ser incompreensível para nós, exceto como uma exibição
da operação direta daquilo que chamamos de mente ou vontade. Vamos ver quais são as forças mais poderosas na natureza. No mundo mineral, tudo é sólido e fixo. No reino animal e vegetal, ela está em um estado de fluxo, sempre mudando, sempre sendo criada e recriada. Na atmosfera encontramos calor, luz e energia. Cada reino se torna mais sutil e mais espiritual à medida que passamos do visível para o invisível, do grosseiro para o fino, da potencialidade baixa à alta potencialidade. Quando alcançamos o invisível, encontramos a energia em seu estado mais puro e volátil. E como as forças mais poderosas da natureza são as forças invisíveis, descobrimos que as forças mais poderosas do homem são suas forças invisíveis, de sua força espiritual. E a única maneira pela qual a força espiritual pode se manifestar é através do processo do pensamento. O pensamento é a única atividade que o espírito possui. O pensamento é o único produto do pensamento. Adição e subtração são, portanto, transações espirituais. O raciocínio é um processo espiritual. Ideias são concepções espirituais. Perguntas são holofotes espirituais e lógica. Argumento e filosofia são máquinas espirituais. Cada pensamento põe em ação certos tecidos físicos, partes do cérebro, nervos ou músculos. Isso produz uma mudança física real na construção do tecido, portanto, é apenas necessário ter um certo número de pensamentos sobre um determinado assunto a fim de provocar uma mudança completa na organização física de um homem. Esse é o processo pelo qual o fracasso é transformado em sucesso. Pensamentos de coragem, poder, inspiração e harmonia são substituídos por pensamentos de fracasso, desespero, carência, limitação e discórdia. E à medida que esses pensamentos se enraizam, o tecido físico é alterado e o indivíduo vê a vida sob uma nova luz. As coisas antigas, na verdade, falecem. Todas as coisas se tornam novas e ele nasce novo. Dessa vez, nasce no espírito. A vida tem um novo significado para ele. O indivíduo é reconstruído e está cheio de alegria, confiança, esperança, energia. Ele vê oportunidades de sucesso para as quais até então era cego. Ele reconhece possibilidades que antes não tinham significado para ele. Os pensamentos de sucesso com os quais ele foi impregnado são irradiados para aqueles ao seu redor, e eles, por sua vez, o ajudam a progredir e a subir. Ele atrai para si associados novos e bem-sucedidos, e isso, por sua vez, muda seu ambiente, de forma que, por esse simples exercício de pensamento, o homem muda não apenas a si mesmo, mas seu ambiente, circunstâncias e condições. Você verá, e deve ver, que estamos no amanhecer de um novo dia, que as possibilidades são tão maravilhosas, tão fascinantes, tão ilimitadas que chegam a ser quase desconcertantes. Um século atrás, qualquer homem com um avião ou mesmo uma metralhadora poderia ter aniquilado um exército inteiro com recursos inferiores. Assim é no momento. Qualquer homem com conhecimento das possibilidades contidas na chave mestra tem uma vantagem inconcebível sobre a multidão. Encerro o início dessa linda leitura por aqui. Convido você que ainda não se inscreveu a se inscrever aqui no canal, não esquecer de acionar o sininho das notificações e de deixar um like nesse vídeo. Obrigada por me acompanhar até aqui e até amanhã.